Da prova. O Ministro da Educação está aqui na nossa companhia, Nuno Crato. Muito boa noite. Boa noite. Segundo os sindicatos, quase metade dos professores contratados com menos de 5 anos de profissão não fez ou não pôde fazer a prova. Quando é que será a segunda chamada? A segunda chamada será em breve, é tudo o que eu posso dizer. Nós temos de recolher números reais, o mais perfeitos possíveis. Isso está a ser feito neste momento e em função do número de professores que não fizeram a prova, nós iremos marcar uma data, mas será o mais breve possível. O mais breve possível é janeiro? Muito naturalmente, muito naturalmente. O que é que acontece aos professores que voluntariamente abandonaram a prova hoje? Esses também poderão fazer Eu penso que esses professores não quererão inscrever-se na segunda prova. Nós temos que distinguir duas coisas. Mas ainda vão ter que se inscrever outra vez. Vão ter que confirmar uma inscrição. Há de haver um processo, há de haver um processo sobre isso e o IAV, que é o Instituto que está a coordenar a prova, e o júri desta prova hão de decidir e hão de fazer as coisas devidamente programadas para esse efeito. Irão pagar outra vez os 20 euros? Não, evidentemente que não. Evidentemente que não. Há aqui a distinguir, de facto, duas situações completamente diferentes. Uma é o direito à greve, que é um direito que, obviamente, nós todos respeitamos, um direito à greve, mas também há o direito à não greve. E houve uma série de professores que foram coagidos a fazer greve. E depois há o direito a fazer a prova e o direito a não fazer a prova. É evidente que há professores que não queriam fazer a prova, estavam no seu direito, mas não estavam no direito de dar o exemplo que deram, de criar confusão no meio da sala de aula, de rasgar provas e outras que nós vimos aí nessas imagens de televisão que não são nada dignificantes para a imagem do professor. O que nós sabemos é que a larga maioria dos professores não se identifica com estas atitudes e com estas imagens. O que nós vamos garantir em seguida é que os que quiserem realizar os que quiseram realizar a prova e que quiserem fazê-lo em seguida e não puderam, vão ter certamente uma oportunidade de o fazer. Mas não haverá nenhuma intenção de aqueles professores que saíram a meio ou se recusaram agora... O júri terá de verificar, esse critério ainda vai ter que ser verificar isso. Não é? É obviamente que professores que não querem fazer a prova não devem estar presentes na prova. No caso de haver novos boicotes, como parece natural, aliás os professores, o sindicato já falou nisso, haverá uma terceira chamada? Esperemos que não. Tudo isto vai ser regularizado em breve. Nós daqui a alguns anos vamos nos lembrar deste incidente como um incidente de percurso. Isto vai ser algo normal, que é algo normal para a função de professor. Repare-se o seguinte, o que está aqui em causa é o direito dos pais e das famílias a que sejam escolhidos os melhores para serem professores. Este é o direito que se passa neste momento. E é isso que nós está no programa do Governo e é isso que nós queremos pôr em prática com esta prova. Esta prova é uma prova de capacidades mínimas para os professores e essas capacidades mínimas são avaliadas em duas fases. A primeira fase é esta prova comum, que incide sobre mobilização de raciocínio, conhecimentos transversais, e haverá depois uma segunda prova, que será no primeiro período do ano que vem, do ano de 2014, primeiro trimestre de 2014, e essa segunda prova será uma prova específica, matemática para os professores de matemática, inglês para os professores de inglês, etc. As provas vão incidir exclusivamente sobre a matéria científica, sobre o conhecimento científico. Essa segunda componente da prova. Mas esta primeira também, eu estive ali a ver a prova e era só sobre o conhecimento científico dos professores. Não avalia a competência pedagógica. Não avalia. Isso terá que ser feito na sala de aula e para isso há outros instrumentos. Mas repare-se, esta prova não deve ser vista isoladamente. Há um conjunto de medidas que nós estamos a tomar para melhorar o sistema de ensino que passa por uma dignificação da carreira docente. Os professores são o essencial para a melhoria do sistema de ensino. E nós queremos ter na sala de aula os melhores professores. Esse conjunto de medidas vem desde o princípio. Portanto, não se pense que isto é uma coisa isolada. Vem desde o princípio. A primeira coisa que nós estamos a fazer é acesso à licenciatura de Educação Básica, portanto, aqueles que vão ensinar os nossos jovens, seja no pré-escolar, no primeiro ciclo ou no segundo ciclo, portanto, mais ou menos até aos 12 anos, para esse acesso a essa licenciatura vai passar a ser necessário ter um exame de português e um exame de matemática. Não é necessariamente matemática para engenheiros, não é necessariamente literatura portuguesa, mas um exame do 12º ano de português e matemática. Isso para garantir que não se passe o que se passa neste momento. E que é, professores podem estar todo o percurso escolar até à entrada na universidade, ou chumbados a matemática, ou passados com uma nota muito deficiente, ou nem sequer terem matemática no ensino secundário e acederem a uma escola
de formação de professores. E nessa escola de formação de professores, após um semestre de matemática, varia muito, porque há escolas com graus de exigência muito diferentes, e essa é uma das razões porque a prova é necessária. Há escolas... Espera aí, e após isso, o que me está a dizer após é que isso há serem professores que estão a dar aulas para matérias para as quais não são competentes. Não têm conhecimentos eu estou a dizer que o que eu estou a dizer, científicos o que eu estou que a os dizer habilitem para é que prestar o essas aulas. sistema de formação de professores neste momento tem várias falhas. Uma das falhas é a entrada nos cursos de formação de professores. E essa entrada tem de ser mais rigorosa. Nós temos que garantir que os professores que entram para esses cursos têm pelo menos conhecimentos básicos de matemática e de português que lhes permita depois prosseguir os estudos nas escolas de formação de professores. Seja na universidade, seja numa escola superior de educação. Essa é a primeira parte. A segunda parte que nós estamos a rever também é a estrutura curricular das escolas de formação de professores, pondo mais conteúdo científico e menos conteúdo... Ainda não percebi bem isso. A aferição da competência científica de um professor não é feita na universidade onde eles se licenciam? Quando eles recebem o curso, a licenciatura, isso não é uma garantia de que já têm os conhecimentos suficientes? Há professores licenciados por universidades e há professores licenciados por escolas superiores de educação. E, evidentemente, que as escolas superiores de educação e as universidades têm características diferentes e têm critérios de exigência muito diferentes. Mas isto passa-se o mesmo Mas a para sua todas as dúvida profissões. incide sobre os licenciados na Escola Superior de Educação? A minha dúvida, neste caso concreto que eu estou a falar, que é a preparação, incide sobre Então as não faria licenciados. sentido dispensar os professores que se licenciaram nas universidades de fazer estas provas científicas para matérias para as quais já foram testados? Repare o seguinte, o senhor jornalista, por exemplo, tirou um curso de comunicação social, não sei se tirou ou se não tirou. Chega a esta televisão e diz assim, eu agora, por ter tirado o curso, tenho o direito a entrar na televisão. E se a televisão lhe disser, olha, eu gostava que prestasse uma prova, gostava que viesse aqui, gostava que fizesse uma simulação de pivô, gostava que lesse um texto, e vai-me dizer assim, não, porque a minha universidade formou-me bem. Espera. Não vai dizer isso, não é? Tanto quanto eu percebo, um professor que se licencia numa universidade não entra automaticamente como professor no ensino público. Ele depois vai ter que fazer provas pedagógicas, vai ter que ter aprendizagem pedagógica. Pois aí é que está o problema, é que o professor imediatamente está candidato a lecionar, está qualificado para lecionar. Está-me a dizer que o professor prova... pode entrar no ensino público sem aprender a ensinar? Pode, pois pode. É previsível que ele tenha aprendido a ensinar através de um estágio que está incorporado na sua licenciatura. Mas, como eu estou a dizer, as universidades e as escolas superiores de educação têm critérios muito diversos. Agora, compete-nos a nós... Não confia nos critérios das universidades. Não é não confiar. Sempre que se faz um exame, está-se a dizer que não se confia. É exatamente o exemplo que eu lhe estou a dar. Quer vir para jornalista desta televisão e a televisão diz-lhe, eu gostava que fizesse uma simulação de pivô, gostava que escrevesse um texto. E está a dizer, não, eu tenho direito a entrar porque eu tenho uma licenciatura em comunicação social. Não vai fazer isso. O mesmo se passa com os engenheiros, o mesmo se passa com os médicos, o mesmo se passa com os advogados, o mesmo se passa com os arquitetos. Muitas profissões têm, após a licenciatura, exames, têm vários critérios de admissão. Mas, sobretudo, aquilo que se passa é uma outra coisa. É que o Estado, representando o povo português, representando as famílias, tem o direito de querer, para defender a escola pública, para levar a qualidade da escola pública, tem o direito de defender que sejam recrutados para professores os melhores dentre os seus candidatos. E daí que tenham o direito de fazer um exame de condições mínimas para verificar se essas condições mínimas são ou não cumpridas. Mas a minha dúvida aí, então, tem a ver com esta questão do limite dos 5 anos. Como é que isso se aplica para professores que têm o exercício de menos 5 anos da profissão, mas já não se aplica para aqueles que têm mais 5 anos de profissão? Muito bem. Não é um expediente aí que arranjou e que, digamos, de certa forma, derrota o objetivo do exercício? Não, eu creio que não derrota o objetivo do exercício, porque este exercício é um exercício para o futuro. O que nós pretendemos é que, a partir de agora, esta prova se torne normal, seja feita todos os anos. E por isso mesmo que as próprias escolas de formação de professores comecem a perceber o grau de exigência que é necessário para os professores entrarem na profissão. E, sendo assim, o que vai acontecer após esta fase é que quem vai fazer esta prova vão ser aqueles que acabaram o curso e que a seguir querem aceder a esta profissão. Ou aqueles que acabaram o curso há muito tempo, não foram professores e, a certa altura, resolvem ser professores, resolvem candidatar-se ao concurso para professores. Portanto, isto rapidamente vai se tornar algo normal com este efeito. Mas deixe-me dizer-lhe ainda um outro aspecto importante. Portanto, eu já falei de 3 aspectos. O primeiro aspecto foi a entrada nas escolas superiores de educação e nas universidades,
com o exame de português e de matemática para aqueles que querem fazer a licenciatura em Educação Básica. O segundo aspecto é o reforço da qualidade dos currículos científicos por parte dos professores, ou seja, que os professores de Educação Básica tenham mais matemática, mais português, mais história, mais geografia, que não é, portanto, o reforço desse currículo. Terceiro aspecto, esta prova. Quarto aspecto, a formação contínua de professores. Portanto, há aqui uma política de conjunto que está a ter neste momento esta discussão por causa da prova, porque é a primeira vez que ela se realiza, uma prova que está prevista desde 2007. Uma última pergunta tem a ver com um outro assunto, mas que é importante, que é o PISA, que foi, digamos, a avaliação feita pela OCDE à educação em vários países e que mostra que a educação em Portugal melhorou muito de 2005 a 2009 e depois, basicamente, quando entrou em funções, entramos em Não. O Planalto foi antes de eu entrar em funções. Portanto, não houve, digamos, uma progressão. Isto não é uma prova de que o que estava a ser feito estava a ser bem feito? Isto é uma prova de que nós tínhamos razão, nós os críticos do sistema de ensino anterior, tínhamos razão em que era necessária a avaliação, era necessária divulgação de resultados, era necessário que existissem exames nacionais. Mas o sistema que criticou apresentou melhores resultados. O sistema que eu critiquei melhorou. Porquê? Melhorou porque foram introduzidas essas melhorias. Foi o Ministro da Vida e Justiça. Mas quais foram as melhorias? As melhorias são, primeiro, divulgação de resultados a partir de 2001, que os resultados das escolas não eram divulgados, como se lembra, há debates famosíssimos. Opacidade sobre isso, até que há uma ameaça da ação judicial e aí o Ministro da altura liberta os resultados. Este ponto foi fundamental. Obrigou as escolas a competirem umas com as outras. Obriga as escolas a olharem para os seus resultados, a ver como é que se situam, obriga os pais a olhar para as escolas onde têm os filhos e a quererem ser mais exigentes com essas escolas e os próprios professores a fazerem o mesmo. Primeira questão, 2001. Segunda questão, 2005, exame no terminal do básico, a português e a matemática, instituído pelo Ministro David Justino, 2005. Portanto, há uma melhoria. A partir dessa data, há uma melhoria que se deve a essa cultura diferente. Anteriormente, os alunos iam fazer o PISA sem nunca terem passado por uma avaliação externa. E quando nunca tinham passado por uma avaliação externa, não estavam preparados para isso. Não havia também a cultura de dar atenção aos resultados que passou a existir a partir destas duas medidas, sobretudo, mas a partir de muitas outras que durante esse tempo foram introduzidas. Ou seja, o sistema melhorou, não ainda como nós gostaríamos, ainda estamos na terceira divisão, estamos muito longe dos melhores países, é preciso que isso não se esqueça. Mas o sistema melhorou precisamente porque os críticos do facilitismo e os críticos da não existência da avaliação tiveram sucesso, nós tivemos sucesso e conseguimos que o sistema mudasse. Nuno Crato, muito obrigado. Muito obrigado, eu. A RTP